é um erro incrível para um jogador importante como é o Calleri, mas o Calleri muitas vezes ajudando demais nesses escanteios do Palmeiras. Ele ganhou muitas bolas pelo alto, ele afastou algumas bolas da área do São Paulo. Então, São Paulo, em uma jogada que o Palmeiras faz tão bem, e isso, Prieto, não é demérito, é um treino do Palmeiras. O Palmeiras faz esses gols de bola parada porque treina muito. Claro. E não é apenas uma maneira do Scarpa bater no meio da área que alguém faz o gol. Tem mais de uma jogada exatamente ensaiada, isso. Né? Contra o Atlético foi um tipo de gol, Contra o Santos foi outro tipo de gol. Por isso que o Abel lamentou. Hoje o São Paulo marcou muito bem essa jogada. O Rogério tem razão no que diz. Pô, fizemos um primeiro tempo melhor e depois seguramos o jogo e tal. Diz o Rodrigo, olha, ele foi melhor e tal. Até do que o Abel. E o Abel tem razão quando ele vai citar os números, porque se olhar realmente quem finalizou mais, quem teve mais escanteio, porque ele quis justificar aquela história, você ficou com 2 a mais e não conseguiu pressionar. Ele falou, não, consegui, eu só não fiz o gol. Aí eu fui para 15 escanteios, eu fui para X finalizações, etc. Mas teve do outro lado um São Paulo feliz se defendendo. Os números são favoráveis, mas não deu certo, não funcionou. Mas achei que o início do jogo de São Paulo foi bem honesto. Primeiro bem tempo, honesto. né? Foi bem. Primeiro tempo, São Paulo foi bem. E tentando jogar. Por isso que o Rogério tem razão quando diz isso. A questão que pega no São Paulo é que sim, né? Ele não consegue ser constante na alta. É irregular e sofre essa irregularidade. E um outro ponto da entrevista do Rogério, e que eu acho que talvez tenha alguns recados, é essa situação. Claro, ele respondeu porque foi perguntado de reforço para a próxima temporada. A gente sabe, ele tem se manifestado isso, que tem uma queda de braço. Ele quer mais. Ele, na posição de técnico, ele tem mais a que querer mesmo. Um elenco melhor. O clube fala, não tem condição. Então ele vai tentar barganhar, ele vai tentar negócio. Mas quando ele se posiciona e já fala agora, em outubro, que não tem reforço para o ano que vem, é pressão na direção, certamente. E é também assim, o torcedor não espera mesmo. Tira um pouco do ombro dele também, né? E ele vai tentar fazer algo diferente. Né? E é claro que a gente sabe assim, que aí entra muito também da habilidade do negociador. Ok, não tem como contratar, mas dá para fazer trocas. São Paulo está querendo pegar o Ferreirinha do Grêmio. Sim. É um nome que está sendo especulado no São Paulo. Falei de saídas. Então, contratação vai ter. Sim. Mas o São Paulo tem errado feio na mão nas contratações. Mas já que elas aconteceram. Aconteceram. Claro que aconteceram. Agora, eu não sei lá quem tem culpa. O Nicão veio e não jogou nada. O Rafinha não contribuiu com o que se esperava. Exatamente. O São Paulo trouxe 7, 8, 9 jogadores. O Patrick Patrick dos melhores. Contratou bastante. Contratou bastante. Para quem não tinha nada de dinheiro, porque esse papo de dinheiro também aconteceu ano passado. Exatamente. Começou o ano, não temos dinheiro para contratar. De cara trouxe 6 ou 7. Uns não funcionaram, infelizmente. Volta a citar o Nicão. Acho que a contribuição do Rafinha, pela experiência que ele tem, ele passou a ser um reserva até. Sim. Entendeu? Não aconteceu. O Alisson no começo ali ajudou, depois andou sumido, agora volta e tal, enfim, e outros. Gosto muito do Patrick, que veio, esse parece que se firmou, mas andou machucado. Mas também enfim. demorou, né, Mauro? Demorou, esse demorou para se firmar. Mas o Rogério não ficou sem jogadores para montar um time. Muito pelo contrário. Porque ele pode falar agora, ó, eu trouxe 7, 8, 9 aqui, puxa, Mauro, 5 deram certo, 4 não. O resumo da ópera é o seguinte, que bem ou mal, Cotia é muito importante. Também. E Cotia hoje se provou de novo muito importante no Clássico. Claro. Falando aqui do Luizão, que teve um grande jogo, o Pablo Maia, que teve um grande jogo, o Nestor, que se dobrou com o time e ficou com 10. Sim. O Beraldo entrou e foi expulso em um lance que ele teve de fazer a falta, mas ele não entrou mal, entrou em uma fogueira. Ele entrou quando o Miranda se machuca no começo do segundo tempo, com o Palmeiras tentando pressionar. Então, assim, são jogadores. E o Abel colocando jovens. ali Breno Lopes, colocando terminou com 2 centroavantes, o Hendrick, forçando o ataque. Todo mundo, vai pra cima dele. Né? E esses jogadores do São Paulo, esses jovens, deram conta do recado, seguraram uma onda difícil de segurar. Poucos conseguiram no Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Abel? Opa. Abel Ferreira, falando aqui no Linha de Passe, vamos lá. Quando nós fazemos uma análise em cima do resultado, que é aquilo que vocês fazem, nós às vezes esquecemos daquilo que é essencial, é das oportunidades criadas, dos 15 cantos de volume de jogo, de um penalti, de um vermelho em que um jogador ia isolado. Hoje podemos estar aqui o dia todo a falar, a discutir o que vocês quiserem. A análise para mim hoje é muito clara. Primeira parte, jogo bem equilibrado, oportunidades para o São Paulo, oportunidades para nós. Estou-me a lembrar uma do Miranda de cabeça e uma do Miguel a um cruzamento do Piqueires, por exemplo. E na segunda parte, honestamente, só deu Palmeiras, pressão, oportunidades criadas, penalti, cantos.
Mas infelizmente hoje nós não conseguimos fazer aquilo que para mim é mais importante, ou o elemento mais importante. Não tivemos aquilo que nós somos bons, porque somos um dos melhores ataques, fazer golos. Hoje o problema foi esse, não foi pelas oportunidades que nós criamos, rematámos muitas vezes dentro da pequena área, da área do nosso adversário, a quantidade de cantos, mas como te disse, 15 cantos, 19 remates, um penalti, não conseguimos fazer gol hoje. Eu entendo, naquele momento estamos a falar 15, 20 minutos do fim, onde a emoção do estádio, a gente repara sempre no passe falhado, que é o passe simples, não é? Uma tabela 1-2 contra 1, a bola sai um bocadinho mais longa e já vamos criticar-nos. Temos é que nos lembrar que foram estes jogadores que foram ganhar ao Atlético Mineiro. Não é? E são estes jogadores que nos trouxeram até aqui, são estes jogadores que nos vão levar até ao fim. Entendo que também nos últimos 10, 15 minutos uma outra precipitação de passes falhados sem pressão. Estou-me a lembrar do passe do menino sozinho, que era para endossar no Scarpa e a bola saiu fora. É só isso. Nestes momentos onde há muito calor no jogo, há muita pressa, há muita vontade, nós temos que fazer bem as coisas simples. E logicamente quando tu estás sem pressão, com a bola nos teus pés e não sai o cruzamento ou não sai o passe e a bola não tem o seguimento nem jogada que tu queres, há sempre um desalento que vem de fora. Faz parte, é normal, todos nós queríamos ganhar, os nossos torcedores queriam ganhar. Hoje os deuses do futebol não tiveram connosco, é a minha opinião. Acho que podíamos estar o dia todo aqui, ainda no último lance a bola cai nos pés do Murilo e estou-me a lembrar de um remate do Scarpa que vem para dentro e o goleiro deles defende a bola com a unha, não é? E a bola ficou em cima. O futebol é isto, ele é mágico porque tem outros fatores que quando não dá nós temos que aceitar e seguir em frente. Agora, como te disse, queríamos muito ganhar e pelo aquilo que criamos, pela quantidade de chances que criamos, deveríamos ter ganho, inclusive um penalti, não é? Inclusive um penalti, mas faz parte, é duro, é triste. Ficámos no final, a equipa estava triste, mas temos que continuar a trabalhar, não há outra forma. Faltou fazer golo nas oportunidades que tivemos, nos 15 cantos que tivemos, das 19 finalizações que tivemos e de um penalti que tivemos. Isso para ser bem direto. Agora, quando nós olhamos para o nosso adversário, vimos perfeitamente que eles vieram preencher o corredor central, 3 zagueiros, 3 médios, o Luciano a baixar a fazer o quarto médio, que no início do jogo nos criou ali alguma dificuldade, mais o Patrick que baixava, e o nosso Rocha deveria acompanhar o Patrick para depois não saltar a marcação do Danilo, saltar no Patrick e depois ficar 2 sobras atrás, neste caso um dos zagueiros e o Rocha. Corrigimos isso ali a meio de segunda parte e percebemos que o corredor central estava muito carregado. Vocês reparem na quantidade de bolas que nós rebatámos e batiam sempre no jogador deles. As intenções do São Paulo eles conseguiram, vieram aqui com uma intenção clara, conseguiram. Basta vocês repararem na quantidade de remates que foram bloqueados no corredor central. Uns cantos que eu acho que devia ter sido canto e não foi, uns lançamentos em que a bola bate na cabeça do zagueiro, o árbitro não viu. Mas, como te disse, a primeira parte equilibrado, oportunidades para eles, oportunidades para nós. A segunda parte só teve um sentido. O nosso adversário defendeu-se bem, mas não foi por isso. Ele defendeu-se bem, mas nós, como te disse, nós tivemos cantos, tivemos oportunidades, tivemos acho que me estou a lembrar, podia puxar aqui, o que é que vamos fazer? Puxar o filme atrás e ver, né? A bola que o Scarpa cruzou e o Breno chega atrasado esta última que sobrou no Murilo, bem, podia estar aqui, o penalti, né? Podia estar aqui a falar há dias que nós não estamos tão inspirados, mas não foi por falta de esforço, não foi por falta de vontade. Logicamente, quando chegas ao final, fazes, e é a vossa função, fazem a análise em cima do resultado, e o resultado não foi bom, então o desempenho foi mau. É assim que vocês gostam de fazer. Eu vejo as coisas de outra maneira. Nós, na primeira parte, equilibrado, segunda, criamos, tivemos muitas oportunidades de poder fazer. Como te disse, e a mais flagrante é nossa, mas infelizmente outra vez contra o São Paulo, não é? São coisas do destino, não sei como é que vocês gostam de chamar isso, não é? É do destino, eu chamo-lhe destino, é assim, temos que aceitar e pronto, e seguir em frente. Tá aí o Abel Ferreira. Hoje me pareceu mais tranquilo na coletiva depois do empate por 0-0 no Allianz Parque. Já nós vamos falar
do jogo, a confusão que teve na Ilha do Retiro, o jogo Sport Vasco da Gama. O Vasco da Gama está saindo agora, conseguindo sair lá do estádio, enfim. Daqui a pouco a gente vai mergulhar nesse assunto também. Ô Marra, Oi. Depois do empate de hoje, o Palmeiras tem agora 3 jogos em casa, 3 jogos fora, né? 6 jogos para serem realizados, a diferença de 8 pontos com relação ao segundo colocado, o Internacional. Vem aí o Avaí pela frente. É saber qual é a data. Para mim é uma questão de tempo mesmo, porque além de tudo tem a diferença do número de vitórias, tudo. O Palmeiras é bastante forte, mas chama a atenção que nesse momento tem uma certa intranquilidade, né? Para resolver jogos, para ganhar alguns jogos. O jogo contra o Atlético Goianiense eu sempre classifiquei como um jogo difícil, e foi difícil mesmo. O Atlético Goianiense, primeiro, na temporada passada, o Atlético Goianiense, que não lutou contra o rebaixamento, ganhou do campeão lá. Na atual edição, empatou com o que vai ser campeão. Vende muito caro o Dragão, muito caro. E o jogo de hoje é um clássico. Então, assim, poderia ter definido, poderia ter vencido, criou para isso, e a gente já falou aqui das situações que o São Paulo passou, perdendo jogadores. Preto, me passa a sensação também que o Palmeiras está um pouco intranquilo para ansiedade, né? tomar posse, sabe? Pegar a taça. Pode ser uma ansiedade, porque é um campeonato longo, é um campeonato que dá isso. Só que os adversários têm que remar demais, sabe? Haja ansiedade. Tem que remar demais para o Palmeiras perder essa taça. Para mim, tá muito perto. O torcedor soltar o grito. E é muito merecido. Um campeonato de 38 rodadas, e que ele é ganho com tanta diferença do primeiro para o segundo colocado, é inquestionável. Rodrigo Bueno, a respeito do Palmeiras e a busca pelo título do Brasileirão, faltando 6 jogos. Também acho o título completamente encaminhado. O jogo contra o Avaí agora é o mais acessível, né? Se espera 3 pontos. Você quer que eu fale dos adversários? Dos outros? Avaí, Furacão, Fortaleza. Furacão reserva, né? Antes da viagem para Guayaquil. Antes da final da Libertadores. E esses dois aí fora de casa, né? Furacão e Fortaleza. É assim, ó, em casa e fora nessa hora. Então, Avaí em casa, Furacão fora, Fortaleza em casa, Cuiabá fora, América em casa e fora o último jogo contra o Internacional. Quer dizer, não deve chegar na última rodada, seria pro desfecho do campeonato, se estivesse na última rodada Inter e Palmeiras ainda na disputa do título. Só como exercício que você falou da última rodada, e o Marra citou que, mas tem a diferença de vitória. Se chegar na última rodada contra o Internacional, valendo alguma coisa, é porque o Internacional venceu mais. Sim. Porque hoje a diferença é de 3 vitórias. O Palmeiras tem 19 e o Internacional 16. O Inter tem que ganhar em tese 3 jogos, o Palmeiras perder 3 jogos para a situação se inverter. Sendo que só tem 2 derrotas no campeonato. Então, é muito complicado, é muito difícil. Então, o Palmeiras está nessa contagem regressiva para determinar quando vai ser exatamente. Lembra que esse jogo, esse clássico, não ia ser no Allianz Parque, né? Por conta do show do Coldplay. Esses 2 jogos seguintes, o Palmeiras ainda conseguiu jogar no seu próprio estádio essas 2 partidas. Né? Desejamos rápida recuperação ao vocalista do Coldplay, né? Não, já. Inclusive, os shows agora serão no Morumbi. São Paulo conseguiu agora pegar São 6 shows em março. Você está querendo dizer que teve uma inversão de mando de campo? Teve uma inversão de mando de show. Né, E que o São Paulo não fez nada para vencer, não foi superior em nada, citou uma série de elementos e tal, já ali criou uma certa primeira impressão. O São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil e disse que foi sorte, né? Então, só pode classificar como sorte. Hoje ele não quis usar a palavra, você sentiu? Hoje ele estava beirando para falar da sorte. Mas citou os deuses do futebol. Os deuses do futebol, justamente contra o São Paulo, um pênalti, né? Foi o Veiga perdeu pênalti, né? O Veiga quase não perde pênalti, perdeu contra o São Paulo na Copa do Brasil. Né? E o Rogério Ceni naquela oportunidade falou assim, né? Eu costumo dar sorte, né? Eu já dei sorte quando eu treinava o Flamengo, ganhei dele a Supercopa. Acho que às vezes eu dou sorte contra o Abel, né? Hoje, mais uma vez, os deuses do futebol estavam do lado do São Paulo, não do Palmeiras. Ô, Rafael, o Endrick vai continuar sendo escalado? Será que tem alguma chance dele começar alguma partida como titular ainda nessa temporada? Não? Muita calma nessa hora, Prieto. Eu sei que é desagradável o torcedor Teve uma ouvir isso. festa a hora que ele foi entrar em campo. Isso é uma coisa inacreditável. Delícia, o ambiente do Allianz Parque, quando o Endrick já começa a aquecer, muda. Quando ele é chamado pelo Abel Ferreira, parece um gol do Palmeiras, né? Porque ele realmente é uma grande novidade e eu acho que é absolutamente normal o palmeirense estar empolgado e esperando que o Endrick jogue mais vezes. Agora, Preto, a gente não pode esquecer
O Palmeiras está muito perto de confirmar o título brasileiro e não há uma pressa, uma necessidade de colocar o Endrick para jogar. O Endrick não é um jogador que o Palmeiras está formando para resolver os problemas do time para ontem. Os problemas do time estão sendo resolvidos pelos outros. Né? Então, assim, é claro que aí entra mal, como entra o Flaco Lopes, não vai bem como não vai o Merentiel, não vai bem como vai o Navarro, sempre fica aquela situação. Ah, mas se o Rony não joga, o Endrick não entra, vai entrar quando? E parece que o Palmeiras está tendo muita calma, de maneira acertada, muita cautela, de tratar o Endrick, que está vivendo agora um outro ambiente, uma outra realidade. Ele recebia antes, Preto, 100 mensagens. Ele recebe agora 2.000. É outra vida. Rafa, os outros jogadores que estão à disposição estão falando, vai, Endrick. Não é assim? Não, e quando não ele tem entra... Vai, Endrick, entra aí. Hoje menos, né, que o jogo estava muito mais difícil, mais travado. Quando ele entrou contra o Coritiba, os companheiros procuravam dar um passe para ele fazer o gol. Mas eu não vejo essa necessidade de colocar o Endrick amanhã. Não, tem de colocar agora no jogo do título. Não, depois de confirmar o título, vai ter talvez outros jogos para disputar. O ano que vem tem o Campeonato Paulista, que é uma outra exigência. O Palmeiras me parece que age de uma maneira correta. É chato para o torcedor ouvir isso, mas é o que eu penso. Não, eu tô rindo aqui, sabe por quê? Eu pensava exatamente assim no jogo que teve em casa. Até o Endrick jogar. Curitiba, exato. E os outros jogarem. Também o que Merentiel, Lopes jogam, a Tuesa, não sei quem, você fica pensando no Endrick. Não é só o que ele joga, o que os outros deixam de jogar. Então, assim, contra o Curitiba, eu me lembro que estava no programa, eu falei, não, espera fazer um cenário favorável, ou tipo, conseguir já estar ganhando, e foi o que aconteceu, fez 2-0, colocou, estava tudo bem. Aí depois discutimos lá contra o Atlético Goianiense se deveria jogar e tal, acabou que o jogo ficou no 1-1, não jogou, e aí... Claro, as opiniões divergem. Não, põe o cara é da hora e tal. E eu não, gente, vai com calma. Eu estava pensando, até então, até esse jogo de hoje, e do que os outros não estão jogando, entendeu? O Palmeiras está fazendo, claro, depende de combinar com o Internacional. Contra o Avaí não dá para ser campeão, matematicamente. Sim. Contra o Atlético Paranaense, dependendo do que aconteça na rodada, a coisa... já muda de figura. Sim. Então, assim, também faltam o quê? 6 jogos? 6 jogos. Você não põe no Avaí, você não põe no Atlético porque é fora de casa, aí já vai faltar só 4. Eu acho que já dá para usá-lo mais, Divaldo. Eu só acho uma coisa, eu teria calma para colocar o Flaco Lopes em campo. Exato. O Endrick não teria calma, não. Por isso que eu brinquei com o Rafael. Falei, os caras que estão ali para entrar estão falando, vai, Endrick, vai você. Claro. Dando oportunidade. Vai você. Essa relação é tão bonita, né, do torcedor. É muito Porque legal. o torcedor já percebeu do que se trata, né? Por outro lado, eu respeito o dia a dia. É quem está lá no dia a dia, que precisa segurar o pezinho dele no chão para evitar qualquer tipo de fascínio exagerado e de tirar o pé do chão. Porque é preciso ser cuidadoso, é preciso ser zeloso. Porque a gente sabe, né? O caminho normal dele é um caminho de brilho. E eu preciso falar o que eu vi. Respeito o dia a dia. É quem está lá no dia a dia, que precisa segurar o pezinho dele no chão para evitar qualquer tipo de fascínio exagerado e de tirar o pé do chão. Porque é preciso ser cuidadoso, é preciso ser zeloso. Porque a gente sabe, né? O caminho normal dele é um caminho de brilho. E eu preciso falar o que eu vi, porque essa relação... Porque você vê o Endrick, você meio que imediatamente liga ao Gabriel Jesus. Pelo que recentemente o torcedor do Palmeiras viveu com o Gabriel Jesus. Preto, você sabe que a gente estava lá fazendo a cobertura dos jogos na Premier League e a equipe da ESPN teve a oportunidade de entrevistar o Gabriel Jesus. E eu vou falar o que ele fez, fora do ar. Fora do ar, ele estava se preparando, testando o som, né, para as TVs de fora. E ele, 1, 2, 3, Palmeiras... Ele falou? Ele falava o tempo inteiro. E pra gente, com a maior tranquilidade do mundo, testando o som, 1, 2, 3, Palmeiras, 4, 5, 6, Palmeiras. É muito, paixão, né? Essa relação é muito forte. E o torcedor vê o Endrick hoje e pensa, esse é... Mas me parece que essa expectativa com o Endrick é ainda maior do que a que houve com o Gabriel Jesus. Sim, tenho essa impressão. Não é? Tenho essa impressão. É uma coisa mais explosiva. Mas eu acho que exatamente que eu acho que o Gabriel Jesus ajuda a aumentar a expectativa do Endrick. Também. Porque o torcedor sabe que deu tem certo. outro detalhe, o momento do clube é muito favorável.
entre aspas, agora tá bom de jogar. Porque o Palmeiras agora, viu, Preto? Quem tá jogando no Palmeiras tá correndo na descida, não corre na subida. Correr na subida que é difícil, Preto. Correr na descida é outra conversa. O time vai ser campeão brasileiro, o time faz uma campanha... Subir a Brigadeiro, faltando... aí é diferente, faltando entendeu? Acho que isso também influencia. Influencia, assim, o Endrick, entre aspas, o erro do Endrick é minimizado. Por ser o Endrick, por ser um momento muito bom do clube. Né? Uma coisa é você jogar, às vezes, em um grande clube que está muito tempo sem ganhar, a pressão, tem paciência, tem tolerância. Outra coisa é quando o Endrick entrar, a gente está discutindo aqui, ele vai entrar 30 minutos, ele vai entrar no próximo 45, ele vai ficar 2 sem atuar, é uma outra situação. E o Endrick pode se beneficiar disso O planejamento está legal. Tá. Tá indo bem, tá indo bem. Ô, Mauro Naves. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.